Hoje nós vamos fazer o estudo do livro de Apocalipse, capítulo 6. Nós vimos no capítulo anterior que Jesus ele pega o livro da mão de Deus, o livro da história da humanidade, tudo que vai acontecer entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E Jesus pega esse livro e somente ele é capaz de desatar os selos. O livro está selado com 7 selos. E Jesus agora nesse capítulo, ou seja, o Cordeiro, ele começa agora a abrir, este livro, quebrando, abrindo o primeiro selo. E aí diz, o livro começa dizendo, vi quando o Cordeiro, ou seja, quando Jesus abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Muitos entendem que esses selos eles vão ser abertos durante a grande tribulação. Naquele período, os dispensacionalistas que creem literalmente que vai haver um período de 7 anos de grande tribulação. Depois que Jesus vem, arrebata a igreja, depois volta a morar na terra 1000 anos. Eu não vejo isso como fundamentação bíblica nenhuma. Nós sabemos que esses selos foram abertos, já estão sendo abertos desde a primeira vinda de Jesus. E continua até a segunda vinda de Jesus. Já estão acontecendo tudo isso aqui. E muitos entendem que esse cavalo branco é o anticristo dentro da grande tribulação. Mas em nenhum momento a Bíblia fala de cor branca, cavalo branco, como sendo o anticristo. Aqui para nós o cavalo branco é o evangelho que está sendo pregado dentro desse momento, desse tempo. Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, o evangelho tem que estar sendo pregado. Quando Jesus nos comissionou a pregar o ídio, o evangelho tem que ser pregado. Imagina um mundo hoje que está numa situação tão deplorável. Imagina se um evangelho não estivesse sendo pregado. Quanto muitos são seguidores de Cristo se converteram através da palavra de Deus. Então esse cavalo branco aqui na realidade, a palavra de Deus. E ele diz, e foi dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Quem saiu vencendo e para vencer não é Satanás, não é o anticristo, é Jesus. Então não tem nenhum fundamento dizer que esse cavalo branco aqui é o anticristo, ele é Jesus, é o evangelho de Cristo Jesus. Mas esses 4 primeiros selos, vamos falar dos cavaleiros do Apocalipse. Cavalo branco, vermelho, cavalo preto e o cavalo amarelo, que são chamados 4 cavaleiros do Apocalipse. E agora Jesus ele abre esse primeiro selo, quando ele diz que a palavra vai ser pregada em todos os recantos deste mundo, que a palavra de Deus é transformadora, ela muda a situação de muitos. O segundo selo agora, ele diz, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. Os cavaleiros, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Nós sabemos que entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, vamos ter muitas guerras. Muitas guerras. Já aconteceram guerras violentas no mundo inteiro. Guerra dos 30 anos, guerra dos 100 anos, guerra da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Quantas guerras estão sendo empreendidas ainda hoje, nesse momento, no mundo afora? Quantas pessoas estão morrendo? Então, Jesus aqui, nesse segundo selo, ele está dizendo que muitas guerras vão ocorrer ao longo da história da humanidade. Desde a primeira vinda dele até a segunda vinda, poderá haver uma terceira guerra mundial, poderá haver muitas guerras. Ou seja, ele está dizendo que
foi lhe dado para tirar a paz da terra, e a paz da terra se tira com guerra. Para que os homens se matassem uns aos outros. Você vê que as guerras são por questões econômicas, financeiras, políticas, territoriais. E uns matassem os outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então, isso é o que esse selo está nos dizendo, o que vai acontecer ao longo dessa história da humanidade. Mas agora vem o terceiro selo. Quando Jesus abre o terceiro selo, e quando abriu o terceiro selo, ouviu um ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. Balança vai falar de mantimento, de alimento. E ouviu com uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário. O denário naquela época de Jesus era um dia de trabalho. Aí uma medida de trigo por um denário. Você vai trabalhar um dia inteiro para ter uma medida de trigo. Tem medida de cevada por um denário. E vai ver que a fome vai assolar o mundo durante esse período, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Vai haver miséria no mundo, muita fome. Hoje nós estamos vivenciando já isso. Nós temos hoje 1 bilhão de pessoas vivendo em plena linha de pobreza. Vivendo com $1 por dia. Estão vivendo, dizendo, muita fome na Ásia, na África. Mas aqui está dizendo que vai haver uma grande fome na história da humanidade. Ao longo, até Jesus voltar. Muita fome. Mas não danifica o azeite e o vinho, porque o azeite e o vinho é de rico. Os ricos terão poder de compra, para comprar alimento, o azeite, o vinho representa aqui a riqueza dos ricos que vão poder comprar. Mas vamos ter muita pobreza, muito sacrifício por conta da fome que vai assolar o mundo inteiro. Jesus está dizendo aqui, olha, vai ter muita fome durante toda essa história. Até eu voltar, vocês vão viver muita fome. Esse é o terceiro selo. Mas o quarto selo, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, João está olhando, e era um cavalo amarelo. E seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. A espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. E nós vamos ver que ele dá uma repetição dos três primeiros selos. Quando ele fala que foi dada a quarta parte da terra para matar, a espada, muita gente vai morrer por conta de guerras, pela fome, a miséria que vai ser assolada na face da terra por falta de alimento, por pessoas que estão fugindo da guerra, pessoas que não têm pátria, não têm um lar, não têm nada. Ou seja, não vai ter água, a água vai ser um problema para a humanidade, porque nós vamos ver que vai faltar água na face da terra. Nós temos hoje os 100% de água no universo, 98% são nos oceanos, água salgada. Poucos países usam água salgada com máquinas que tem dessalinização, que é caro, é alto custo. Mas 98% de água salgada. Nós temos 2% de água doce. Nós temos 1% das águas nas geleiras. E 1% é água doce. Desse 1%, 0,5% é água imprópria para o consumo. Então, água doce potável para alimentar, nutrir 8 bilhões de pessoas é 0,5% da água do planeta. Então, nós vamos ver que o problema do futuro é a água. Vamos ter guerra, fome, guerra por conta de água, de alimentos. Ele diz, e com a mortandade e por meio de feras da terra. E que a mortandade é essa?
Nós vimos que teve muitas pandemias, endemias ao longo da história. Nós vimos em 1914, a gripe espanhola, morreram 50 milhões de pessoas. A peste bubônica, a peste negra na Europa, dizimou 1/3 da população da Europa. Tivemos agora uma pandemia do Covid, morreram 7 milhões de pessoas no mundo. Então, é isso que Deus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, vamos ter tudo isso ao longo da história. Ou seja, está dizendo, vamos ter pandemias, endemias, vamos ter... Ele fala por meio de feras, porque na época do primeiro século, muitos morreram por feras. Lá no Coliseu, muitos cristãos, eles se viram de brincadeira, né? De teatro para aqueles leões famintos devorar aqueles cristãos, por professar a fé em Cristo Jesus, e não arredaram do Evangelho de Cristo. Quanto mais cristãos morriam, mais cristãos se convertiam ao cristianismo, mostrando realmente a fé em Jesus Cristo. Mas ele agora vai falar do 5º selo. E o 5º selo tem um clamor no céu. Porque quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Aquilo que a gente fala sempre. Quando uma pessoa morre em Cristo, o livro de Apocalipse ele tem esse sentido, que muitos estavam morrendo naquela época, no primeiro século, por colocar a sua fé em Jesus Cristo, por professar a fé em Jesus Cristo. E aí a perseguição do Império Romano, matando aqueles seguidores de Cristo, e estavam morrendo. E aí é como a palavra de Deus diz, você pode temer, né? Você não deve temer quem mata o corpo, mas quem mata a alma. E a alma daqueles que morreram em Cristo estão lá no altar de Deus, estão no paraíso, já em gozo, desfrutando, né, e temporariamente, né, da presença de Deus. Porque quando Jesus um dia voltar, eles terão um corpo glorificado. Hoje eles estão sem corpo, é a alma que está lá no altar de Deus. Mas um dia eles estarão num corpo glorificado, quando eles terão um encontro da alma com o corpo glorificado na segunda vinda de Jesus. Mas ele vai dizer aqui, quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eles foram firmes, sustentaram, eles professaram a fé em Cristo Jesus. E clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor? Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eles estão aqui clamando por vingança. Por que Jesus não vinga o sangue daqueles que morreram por conta do Evangelho? E eles estão agora clamando no céu, um clamor, né? Então, a cada um destes foi dado uma vestidura branca. A vestidura branca é aquele sinônimo da presença de Deus. E disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos que iriam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, tem um número. Quando esse número completar, Jesus volta. E aí nós vamos saber que aqueles, né, que não colocaram a fé em Jesus Cristo, aqueles que mataram, aqueles que foram firmes, né, em defender o nome de Jesus, esses que já morreram já estão no lugar de sofrimento eterno. E quem estiver vivo também será lançado no lugar de sofrimento eterno. É isso que Jesus vai vir neste dia, né? Nessa segunda vinda dele, que é o dia do Senhor. Mas ele agora vai abrir o 6º selo. Quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair seus vigos verdes. Ou seja, agora tem um clamor na terra. É um clamor na terra.
Porque agora nesse sexto selo já vem juízo, né? Juízo de Deus perante esse povo. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Evidentemente que nós vamos ver que o livro do Apocalipse é um livro figurado. Ele traz figuras, né? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos, dos montes. Todo tipo de pessoa, né, se escondendo naquele grande dia, o dia do Senhor. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e na ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então nós vamos ver que o povo de Deus, os que foram selados pelo Espírito Santo, receberam o selo do Espírito Santo, eles estarão dentro da grande tribulação, mas eles não passarão pela ira de Deus. Por quê? Porque quando Jesus arrebatar a igreja, eles irão com Jesus num corpo glorificado. Mas aqueles que não aceitaram a Cristo, que não receberam o Evangelho de Cristo, esses, quando Jesus derramar a taça, né, as taças, que é a ira de Deus sendo derramada, eles não passarão pela ira de Deus. A igreja passará pela grande tribulação, mas não passará pela ira de Deus. Então Deus aqui Jesus está consolando esse povo, que eles tenham mais calma, tenham calma, porque chegará o tempo, né? O tempo em que Jesus voltará pela segunda vez como juiz. E ele vem para julgar. É isso que esse texto nos ensina. E ele conclui dizendo assim: porque chegou o grande dia de ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode, né? E aí haverá grande tribulação. Grande tribulação. É isso que esse texto nos ensina, né? Que Deus continue nos abençoando sempre.